Muito bem, bem-vindo meu irmão, bem-vindo minha irmã. Tem sorteio hoje, a história da menina e do medo da menina. Gostei, com indicações para os pais e para as crianças, para os adolescentes, os pré-adolescentes também, por que não, sobre essa situação toda do bullying, né? Que tem sido hoje tão assustadora. Para você participar do sorteio é muito fácil, basta você ligar, como fez aqui a minha querida Maria Auxiliadora da Silva. Ela é de Tatiá, ela é da minha região, ela é perto de Resende. Um abraço, Maria. Maria Auxiliadora, a Glória está muito bem, sim, graças a Deus. Depois podia deixar um e-mail aqui para a gente entrar em contato. Ela é amiga e fez questão de mandar um abraço. Obrigado pelo carinho, viu? Mas você liga, o 19 38719620, 38719620, ou oriente-se, o e-mail, né? orientes@rs21.com.br, o Twitter, @orientes21, ou o Facebook, Orientes com hífen. A gente deu uma pan aqui, não uma geral, sobre essa situação que nós estamos vivendo, que assusta, né? Mas a gente precisa agora falar um pouquinho mais especificamente das crianças, né? As mídias, de todas as formas, entram na vida das crianças que já, sem critério, são que nem esponja, né? Sim, Absorvem tudo. E aí, que valores essas mídias estão passando para as crianças? As crianças chegam a ter algum valor, Ivan? Não. Existe um processo muito complicado para explicar isso. Eu vou tentar falar de uma maneira simples, que é assim. Tudo que o cérebro vê através dos órgãos, dos sentidos, ouve, ele trata como realidade, ele trata como real. O que vai dar ao ser humano, ao sujeito humano, a condição de separar o real do que é símbolo, do que é imaginário, é o senso crítico, que adquire-se como? Como é que se faz uma criança ter crítica? Primeiro, compreendendo um fenômeno muito simples, complicado, que é dado pela amígdala cerebral. Nós, aos 45 dias de vida fetal, o cérebro e o coração começam a se desenvolver. Então, nós já temos vida psíquica aos 45 dias, Aos 45 dias de vida fetal. Um mês e meio. Podemos até discutir sobre aborto, sobre isso, né? E no cérebro, a primeira conjugação importante são as amígdalas cerebrais. As amígdalas cerebrais, elas existem para que a gente possa sentir medo, o medo protetor, né? Quem tem medo olha, pensa, a raiva e a ansiedade, não a ansiedade patológica, a ansiedade que é a motivação. Então, desde os 45 dias de vida fetal. Cada vez que uma criança, ou qualquer ser humano, porque a amígdala continua conosco aí para o resto da vida, cada vez que uma criança recebe uma colocação de realidade, tipo, filho, vamos tomar banho, ele reage com medo, porque você está tirando essa criança do que ela está fazendo, se ela for normal. E com raiva, não quero tomar banho, isso é normal. Aí o que um pai e uma mãe tem que fazer? Dizer, você vai tomar banho e você não precisa gostar disso, é o papai que quer. Então você pode ir chorando e levar a tomar banho. E respeitar essa raiva que não é psicológica, ela é neurodinâmica, ela é normal. Então, vai acontecer isso 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então, os pais Ainda bem que é o psicólogo que está falando, porque você tá, algo que as pessoas hoje não querem fazer, mas contrariar os seus filhos. É isso. Então, os pais precisam aprender a suportar isso que é normal, porque quando a criança suporta a ação amigdalar, ela começa a criar juízo crítico. Ela começa a estimular o córtex frontal, que a gente chama de superego, que vai criando o pensar sobre si. Quando uma criança vive o mundo virtual, e o mundo virtual não tem limite, ele não tem fronteira, ele não tem tempo.
sem receber esse espaço da realidade dessa maneira como eu coloquei, aquilo que é virtual começa a se tornar o real. Então, eu já atendi crianças cuja condição de vida era estar terminando um jogo que tem 300 fases. E aquilo era a condição de pertinência dela à vida. E cada vez que alguém interrompia isso, essa criança tinha uma crise e foi trazida a mim com o diagnóstico de uma psicose. E é uma psicose. Nós vamos assistir um filme hoje, um filme de terror. E nós, adultos, conscientes, provavelmente um de nós não vai dormir bem essa noite, ou não vai fazer o xixi, vai segurar o xixi de medo do que viu, mesmo sabendo que aquilo é máscara, é virtualidade, é computação. Percebe? Imagine a força que o nosso cérebro tem e a fragilidade do nosso psiquismo. Imagine quando isso não é dado, quando esse psiquismo não é construído, quando essa identidade não é dada à criança, dela poder suportar essas coisas, e ela vai suportando também o medo, a raiva, vai aprendendo a lidar com isso. Então a gente pode dizer que ela fica completamente desamparada, ela fica completamente sem referencial, ela absorve tudo e a realidade virtual também é realidade, a realidade também é virtual. E a realidade que ela precisa viver? Escola, lição de casa, tomar banho, escovar dente, começa a ficar uma coisa horrível, porque é uma invasão ao prazer. Então, hoje, algumas mães veem, eu não consigo fazer escovar o dente. Quantos anos ele tem? 12. Eu não consigo fazer com que ele faça a lição de casa, porque a escola é uma coisa horrível. E aí a escola também não colabora muito, né? Nós estamos falando do atraso escolar. Então, à medida que as crianças vão crescendo, sem suportar a frustração, sem aprender a ter uma resistência à frustração, a virtualidade nunca frustra ninguém. Eu não sei quando acaba a bateria e esqueceu de... Mas frustra bastante. Isso, por isso que eles têm 2, 3 carregadores. Aparelhos. Então, à medida que não se tem resistência à frustração, nós criamos, então, o sujeito que a gente vai chamar, numa linguagem psiquiátrica, do psicopata. Que é esse sujeito que vê acontecer coisas ao seu redor, o amigo morrer, e ele ficou lá para trás e morreu. Ou a violência, porque quando a realidade vem com uma força muito grande, ele não tem recurso para suportar, ele se torna violento. Então, Tudo isso fruto dessa falta de senso, de critério. E de presença. Você falou de uma parte bem técnica e bem científica. Maravilhoso. Mas eu estou me lembrando dos nossos avós e dos nossos pais que diziam não, que puxava, que levava, às vezes uma boa palmadinha para você aprender, e isso nos dava um pouco de senso, então, né? A gente crescia com tudo isso, né? Isso. O famoso crescer. Nos dava também a sensação que a gente estava sendo cuidado. Exato. Hoje, as crianças chamam os pais pelos nomes. Os pais e os vizinhos, os professores. Os vizinhos, os professores. Ô meu, né? Ô velho. Percebe? Eu tive um grande amigo na minha adolescência que a maior crise dele era essa. O pai dele não colocava limite nenhum. Tudo que ele queria experimentar, o pai dele promovia. Até droga, até bebida. O pai dele fazia questão de dar para ele criar o senso dele. Ele não se sentia amado. Claro. Era a crise. Claro. Laércio, em relação à mídia e o efeito que ela tem sobre a criança, isso é muito grave, é um tempo muito diferente que nós vivemos, é um tempo particular. No início você falava sobre esses novos desenhos, onde vão chegar. A verdade é onde já chegaram, né? E isso não chega ao acesso do pai. A Luciane bem colocou sobre essa questão de como os pais vão se mobilizar para atender essa criança. E tem uma questão que eu, enquanto consultor, localizo muito, que é a falta de linguagem. A criança, o jovem, vive num mundo muito particular, que tem início, tem meio e muitas vezes não tem fim. Então, o pai muitas vezes dá o material a ela, dá o jogo, a assinatura de TV a cabo. O Brasil, 10% da população hoje já tem acesso à TV a cabo. 50% da população nacional tem acesso à internet. Celular, então, nem se fala. No último censo, 2 por
São dois por pessoa. Então, nós estamos na época da acessibilidade. E os desenhos e o conteúdo? Nunca foi falado sobre isso. Então, faltava esse fragmento de entender o que o entretenimento, de que forma ele se organiza, como ele chega até a sociedade, qual o impacto na criança. Você pega os desenhos dos anos 50, por exemplo, lá o Pica-Pau, que surgiu nos anos 50, você não consegue compreender de que aquela plataforma foi feita para adultos. Os desenhos saíram de tiras de jornais, que eram protestos contra evento político, era pós-guerra, né? Então, isso foi traduzido, animado e foi para a televisão. Nunca desenho foi feito para criança, nunca. Nos dias de hoje, algum desenho ou outro tenta ter um caráter educacional e quase sempre peca na linguagem, né? Eles estão cada vez mais ágeis e quando surge o material é anacrônico, né? Na realidade da criança. A criança senta, ela assiste, mas o grande problema é que o adulto não chega do lado para entender ou para perguntar o que ela entendeu, de que forma ela entendeu. Enquanto isso, eu estou achando maravilhoso esse nosso papo, porque já estamos amarrando essa situação do adulto do lado. Sim. Como ele falou do critério, como se tem o pai do meu amigo. Fala, Luciane. Não, eu ia dizer uma coisa que é bastante importante também, que é assim, o quanto nós passamos, até historicamente, não é? O quanto nós passamos, tanto professores como pais, ou seja, os humanos que humanizam a la Hannah Arendt, como é que nós passamos de uma situação de sermos autoritários, vamos dizer assim, né, para permissivos demais. Exatamente. Então, na verdade, assim, a gente tem uma questão que é o pai, o professor, que acha que fugir de uma proposta autoritária significa permitir tudo, não é? Então, significa, você pode ser o que você quiser, meu filho, e meu filho não pode ser o que ele quiser. Meu filho pode ser médico, ele pode ser psiquiatra, ele pode ser jornalista, mas ele não pode ser vagabundo, ele não pode ser drogado, ele não pode... Ou seja, como médico ele vai ter limite, como psiquiatra ele vai ter limite, sempre o limite está aí. Mas veja, uma questão é super importante. Então, o professor disse do ponto de vista da neurologia, da psicanálise, então assim... Olha como que legal que é quando a gente pensa a ciência ajudando a pensar esse ser humano e a entender que, veja, ele vai precisar de um adulto que diga para ele até onde ele pode ir, tá certo?